Fala aí pessoal, tranquilo? A gente chegou aqui agora na parte dos controllers, né? Finalmente a gente vai começar a trabalhar com Express e fazer de fato a nossa API, né? Então vamos lá, como é que eu vou trabalhar aqui, tá? Eu vou instalar aqui o Express, vamos lá instalar. Deixa eu parar isso daqui, pronto. Vamos aqui, npm e Express. A gente tem que instalar os types dele também, né? Como dev dependencies, types. Opa, esqueci do arroba types express. Beleza, pessoal, instalamos o Express. Também vamos precisar instalar o course e o type dele também. Depois eu vou deixar na descrição para vocês entenderem o que é o course, tá? E por que a gente precisa configurar ele. Vamos aqui, types. Agora que a gente vai criar, vamos configurar o nosso app, né? O nosso app Express. Vamos vir aqui, criar um arquivo aqui chamado app config.ts. Dentro desse app config a gente vai configurar todo o nosso Express. Por exemplo, a gente vai configurar o course, a gente vai configurar se ele vai aceitar JSON, se ele vai aceitar XML, a gente vai configurar as nossas rotas. Tudo aqui dentro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos exportar aqui uma classe. Tá, o primeiro atributo que essa classe vai ter, ela vai ter private, private app, e o tipo desse cara vai ser um express ponto. Na verdade pode ficar só express, tá? Eu ia fazer assim, ó. Eu ia fazer assim. Só que dá no mesmo. A gente tá fazendo o que? A gente tá pegando o objeto dentro desse cara aqui. Só que se a gente fizer assim também, pessoal, ele faz a mesma coisa. Ele pega o objeto dentro dessa biblioteca. Então dá no mesmo no final das contas, tá? Vamos deixar assim. Aqui eu vou criar um método para configurar o app. Vamos lá. A gente vai precisar também do JSON. É um método chamado JSON. JSON. Vocês vão entender por quê. Ele vai ser privado, tá? Config app. Ele vai retornar um void. Vou abrir aqui. E agora eu vou configurar aqui o meu app. Dis.app. O que ele vai usar, né? Vai ser, no caso, o nosso JSON para transitar os dados, pessoal. Opa, esqueci do use. Use JSON, tá? Olha o ESLint trabalhando já aqui, ó. Se eu tirar o ponto e vírgula, ele me gera um erro. Legal, né? Se eu colocar um console.log, ele me gera outro erro. Porque consoles.log não é uma boa prática pra gente debugar e logar. Inclusive a gente nem configurou um log, né? Depois, na próxima aula a gente pode fazer isso, tá? Nessa aula vamos só configurar o Express. Beleza. Ele vai utilizar JSON. E agora a gente vai importar também aqui. Vamos importar aqui a biblioteca que a gente instalou, que é o course from course dis app.use course. Isso daqui vai liberar para qualquer aplicação acessar a sua API, tá? Se você quiser configurar aqui o course para só um domínio poder acessar a sua API, você vai ter que fazer uma configuração mais complicadinha aqui. Eu vou deixar um link na descrição explicando o que é o course, tá? Tranquilo. A gente vai ter aqui também um método que vai se chamar, vai ser privado também, tá? Config routes, que vão ser de fato as nossas rotas, vão ser os nossos endpoints, tá?
vai ser como a gente vai chamar as configurações que a gente fez até agora, tá? Como a gente não tem nenhuma rota, a gente não tem nenhum controller ainda, eu vou deixar isso daqui em branco, tá? Não vou mexer em nada. Ele tá gerando aqui um erro porque eu não tenho nada implementado. E isso daqui é o ESLint que tá reclamando. Para corrigir isso daqui, eu vou colocar aqui, ó, ESLint disable next line, que ele vai parar de reclamar para mim. Tá bom? Beleza, configuramos aqui. Vamos fazer aqui um get para esse app. Public get app vai retornar um express. Return this app. Aqui, galera, deixa eu colocar aqui também. Na verdade, isso daqui tem que ser antes. Pronto. Porque a gente vai precisar desse carinha agora. Então vamos lá. Constructor. Vamos criar aqui um construtor para essa classe. E aqui nessa classe, a primeira coisa que a gente vai fazer é instanciar um novo app. Como é que a gente faz isso? Utilizando esse cara que a gente acabou de importar. No caso, eu estou pegando todo o contexto Express e estou passando para cá, tá bom? E aqui a gente vai chamar os dois métodos que a gente configurou, tá? Ponto. Configure app. Configuramos o nosso app. E agora diz ponto config routes, tá? E agora aqui no nosso servidor, para a gente servir esse app express, a gente vai ter que fazer algumas alterações, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou ter um atributo que vai se chamar server. Agora sim a gente vai ter um servidor, pessoal. Aqui ele está reclamando comigo porque eu não passei um tipo, né? Eu vou passar aqui um tipo N, só para ele parar de reclamar, tá bom? Eu vou criar aqui um método que vai se chamar privado. Ele vai ser estático. Ele vai se chamar show the system information. O que esse cara vai fazer? Ele vai ser responsável por mostrar a informação do meu sistema operacional, da memória, do meu computador, do meu sistema, da minha CPU. E aí a gente vai ter que utilizar algumas bibliotecas que são nativas, tá, do JavaScript para isso. Eu vou copiar aqui um código que eu já tenho pronto, tá? Aí ele está pedindo para importar. A gente não tem AOS, né? Então eu vou vir aqui e vou importar OS, tá? A gente não tem logger ainda, então eu vou fazer isso depois com vocês, tá? E aqui a gente pode agora fazer os nossos consoles.log. Eu vou copiar aqui também e vou trocar aqui de logger para console.log em todos, tá? Então só vou copiar esse cara aqui, dar um Ctrl D aqui para ele selecionar todos e pronto. Ele está reclamando aqui por causa do ESLint, tá? Se eu vim aqui pedir para ele desabilitar, aqui ó, colocou aqui no começo do arquivo que ele desabilita para todo o arquivo, tá? Então vamos aqui, ele está pedindo aqui ó, no .env um API port. O que acontece? Para a gente ter um servidor, a gente precisa de uma porta configurada e essa porta é onde vai ser acessada. Por exemplo, se eu digitar um local host, eu preciso digitar a porta. Pode ser 3000, pode ser 8080, entendeu? Pode ser 5000, entendeu? Só que a gente precisa definir aqui uma porta para o nosso App Express conseguir inicializar um servidor. Então como é que a gente faz isso? A gente já aprendeu como fazer isso através do .env, tá? Então eu vou vir aqui e vou dizer API port, eu quero que ela rode na porta 3000, tá pessoal? E agora aqui no meu component, né, no meu .env component, tá reclamando de ponto e vírgula, eu vou botar uma vírgula aqui e vou acessar a variável de ambiente que a gente configurou. E agora a gente vai conseguir importar essa variável para cá. Beleza? Beleza, a gente já tem esse método. Primeiro, vamos criar aqui um construtor.
Nesse construtor a gente vai ter const app, a gente vai acessar o nosso app express, tá? New app, ele já importou para mim. E aqui eu vou dizer que o this.server vai receber app.getApp. Para você de fato ligar um servidor, você precisa utilizar uma função desse app, desse servidor, que é o listen. Eu vou colocar aqui o tipo express só para ele conseguir mostrar os nossos métodos, tá? Vou até importar aqui também. Vou tirar as importações que não estão sendo utilizadas. Aqui a gente tem esse método, ó, listen. Nesse método a gente pode passar a nossa porta da nossa aplicação, tá? A gente configurou. E a gente pode passar um callback. Que callback a gente vai querer passar? Justamente esse carinha aqui. Ou seja, toda vez que ele inicializar um novo servidor, ele vai chamar esse callback, tá? Como ele é uma função estática, eu vou colocar o nome da classe aqui e vou chamar o nome dela. Entendam, a gente não chama a função, a gente não coloca isso daqui, ó. Quem chama a função é o próprio Express, é o próprio servidor. Tá bom? Com isso, a gente já tem um servidor configurado. Eu vou rodar aqui, npm run dev, e vocês deverão ver as informações do meu computador na tela. E aqui tá, pessoal. Ele disse que, ó, o meu sistema operacional é Linux, minha memória RAM, o meu core, minha CPU. Então a gente já tem um servidor Express. Até a próxima aula.